Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo então. O nosso texto clássico aí sobre discipulado, Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28. Vamos ler a partir do verso 18. Começar falando sobre discipulado. Ok, vamos voltar. Mateus, capítulo número 28, verso de número 18. Acende a luz aí pra galera. Caiu a energia da igreja, gente. Eu acho que aqui tem gerador essa outra parte, né? Por isso que não caiu. Assim que voltar, eles acendem aí para vocês. Mateus 28. Mateus 28, 18, então, texto que você provavelmente já conhece, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado pela tua palavra. E eu queria pedir, fala com a gente hoje aqui, Senhor. Ministra o nosso coração mais uma vez, Pai. Cada pessoa que subir aqui para ministrar a tua palavra, Senhor, que possa ser movida pelo teu Espírito Santo, que agora não seja diferente, Senhor. Pai, nós queremos ouvir tua voz, nós queremos ser ministrados pelo Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente agora, Senhor, e pedimos: revela a tua vontade, mesmo que ela contrarie a nossa. Revela a tua vontade, fala com a gente, Senhor, no nome de Jesus, amém. C.S. Lewis uma vez disse que o propósito da igreja é aproximar o povo de Cristo e torná-lo como Cristo. Se a igreja não estiver fazendo isso como prioridade, a verdade é que todos os nossos prédios, cargos de liderança, missões, sermões e até mesmo conferências como essa se tornam uma perda de tempo. Aproximar as pessoas de Cristo e torná-las semelhante a Cristo é o objetivo principal da igreja. Agora, como cumprir esse objetivo? Jesus, então, aqui nesse texto, né, ele é o último capítulo de Mateus, é o último capítulo, Mateus capítulo número 28, e a gente leu a partir do verso 18, ele faz a última reunião ali com os seus discípulos. E nessa última reunião com ele, antes de ser assunto aos céus, ele faz essa declaração. Ele introduz a conversa assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Ele está diante dos discípulos e dando uma ordem: vá e faça discípulos. É interessante que se nós aqui hoje respondêssemos a uma pergunta, a uma pesquisa, por exemplo, como há aquela pesquisa do censo, né? Se você for lá responder aquela pesquisa, vai ter lá uma pergunta sobre religião, de qual é a sua religião, e na maioria das vezes, ou quase todos aqui, iriam colocar ali, ticar ali aquela caixinha escrita cristão. A palavra que a gente usa com frequência para definir quem nós somos, né? Num ajuntamento como esse, nós somos cristãos. E é muito bonito esse termo cristão, porque significa um pequeno Cristo. Mas de fato, esse termo, ele aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Na Bíblia inteira você vai ver 3 vezes esse termo cristão. Você tem ele em Atos 11, aonde ali em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Depois em Atos 26, o rei Agripa falando com Paulo. E depois em 1 Pedro, capítulo número 4, ele diz: não se envergonhe de sofrer como um cristão. 3 vezes aparece a palavra cristão. Agora, qual é a palavra que mais aparece para definir quem nós somos no Novo Testamento? Se chegasse para alguém
seguidor de Jesus e perguntasse: o que você é? Ele diria o que para você? Eu sou um discípulo. O termo mais usado para definir os seguidores de Jesus é discípulo de Cristo. Eu queria te fazer esse desafio. Começar a andar por aí, quando perguntasse: mas o que você é? Você responder: eu sou um discípulo de Jesus. Talvez lá na pesquisa vai estar escrito lá que é várias religiões, e sempre lá embaixo tem outros, que é para seitas, entendeu? Você vai ticar os outros lá e escrever, tem um espaço para você escrever, falar: eu sou um discípulo de Jesus. E por que é tão importante essa temática do discípulo? Ele introduz essa fala dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele está dizendo? Eu sou o Senhor de todas as coisas. Meus discípulos, lembrem-se: eu sou Senhor no céu, eu sou Senhor na terra, eu sou soberano sobre todas as coisas. Por que é tão importante o discipulado? Por que é tão fundamental nas Escrituras o discipulado? Guarda isso, porque discipulado é o remédio divino para a doença chamada pecado. Guarda isso, você vai entender melhor. Discipulado é o remédio divino para a doença chamada pecado. Por quê? Porque o nosso pecado, se nós pudéssemos dar um nome, se chama autossuficiência. Quando você olha para Gênesis 3, qual é o pecado original ali? O pecado original é o homem e a mulher dando um grito de independência, dizendo: nós não queremos mais ser governados por Deus, nós queremos governar nossa própria vida. Eu decido agora o bem e o mal. É um grito de autossuficiência. Eu mando agora, eu decido, eu faço do meu jeito, eu tenho meu jeitão. Eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. Quando você lê lá assim: olha, o dia em que você comer, o dia em que você pecar, certamente você vai morrer. A gente lê um verso como esse e a nossa interpretação é de um Deus vingativo, dizendo: ó, se fizer isso, eu vou ficar bravo e eu vou vir e vou mandar um raio na sua cabeça e você vai morrer. Por quê? Porque eu fico com raiva de quem peca. Mas não é isso a proposta. A proposta a figura que ele está nos apresentando é mais ou menos como de um galho, mais ou menos como de um ramo, dizendo o seguinte: se você decidir ser autossuficiente, o automático depois disso é o quê? Então não é um Deus vingativo, é um Deus... Meu Deus. Talvez fique bravo às vezes. Não é um Deus dizendo: eu vou me vingar porque você pecou. É um Deus revelando o que acontece se você decidir viver sua vida por você mesmo. É como um galho desconectado da videira. É só questão de tempo de você secar e morrer. Autossuficiência. Eu não sei se você vive isso também, mas às vezes eu estou lá em casa e eu tomo banho todo dia. Aleluia. Precisava falar isso para vocês, né? Todo dia eu vou tomar banho, entendeu? Vai ter ali horário que eu vou tomar banho. Ou seja, eu vou tomar banho. Naquele dia ali eu vou tomar banho e eu tô lá no sofá de boa e de repente a Val aparece na sala. Eu tô sentado lá no sofá e ela fala: vamos tomar banho? Eu já ia tomar banho, mas naquela hora dentro de mim, agora não. Mas eu já ia. Alguém mandando em mim, mesmo que é algo que eu já ia fazer. Às vezes eu chego pro Davi e a Luísa. Davi e a Luísa, eles têm a rotina deles lá, né, que a gente estabeleceu, de várias tarefas que eles têm que fazer. E aí você chega para eles e fala: ó, seguinte, você vai levantar, você vai escovar o dente, depois você vai tomar café, depois você vai arrumar seu quarto, depois você vai fazer sua lição e você vai ler sua Bíblia, ok? E está escrito a sequência: escovar o dente, tomar café,
fazer a lição, ler a Bíblia, está escrita a sequência. Eles já descobriram que não tem como não fazer, entendeu? Porque nós vamos ficar ali no pé deles. Então, eles descobriram que não vai ter como não fazer. Mas quando eu chego, o que eles fazem? Mudam toda a ordem. Primeira coisa ao acordar, ele falou: não, eu posso tomar café primeiro antes de escovar o dente? Ele fica com gosto ruim. Aí eu chego lá e está lendo a Bíblia. Não, mas eu não fui fazer a lição primeiro. Ah não, mas eu quis ler a Bíblia. Por quê? Porque mesmo obedecendo, eu vou fazer do meu jeito. Eu não sei se tem um Davi e uma Luísa dentro de você aí. A grande questão nossa se chama autossuficiência. E qual é a cura para essa doença chamada autossuficiência? É total dependência. Ele chega, Jesus foi andando por toda parte, e ao ver os autossuficientes, ele parou, olhou no olho e disse: siga-me, siga-me, vem ser o meu discípulo. Em outras palavras, ele fala assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Diante do jovem rico, ele diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Gente, seguir, gente, é um exercício de humildade. Porque seguir é abrir mão do que eu acho, abrir mão do meu jeito, abrir mão da minha direção, para fixar os olhos em alguém e fazer exatamente o que esse alguém está pedindo para mim. Quem aqui veio para a conferência seguindo um outro carro? Levanta a mão assim. Tem alguém que vem em grupo aí, seguindo outro carro, e aí um dos seus amigos é o carro da frente, ele que está lá com o GPS, sei lá, e aí está todo mundo atrás seguindo. E seguir é o seguinte: você vai então desligar a sua autossuficiência. Você vai desligar o eu sei o melhor caminho, e agora você vai usar todas as suas faculdades mentais, as suas habilidades, tudo que você tem para fixar os olhos de quem está na sua frente e segui-lo. Se ele acelerar, você acelera. Se ele diminuir a velocidade, você diminui. Se ele virar para a direita, você vira para a direita. Se ele virar para a esquerda, você vira para a esquerda. Se ele parar, você para, porque você não decide mais, você segue. Diga amém. Que a nossa carne grita, porque a gente gosta de mandar. É por isso que ele tem que introduzir dizendo: ei, discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu mando nas regiões celestiais e eu mando na terra. Eu sou rei sobre todas as coisas, e vocês são os meus discípulos. Tempo atrás nós estávamos meditando no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. E qual é a grande questão de ser uma ovelha, gente? É que a ovelha tem os seus olhos fixos no seu pastor. E é só assim que a gente pode dizer: é maravilhoso estar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Porque quem nos levou lá? O pastor. Mas é só assim que nós podemos dizer: eu não tenho medo do vale da sombra da morte, porque quem está comigo? O meu pastor. Você entende que a visão nos pastos verdejantes e a visão no vale da sombra da morte é a mesma, porque os seus olhos estão fixos em quem? Nele. Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Agora, essa palavra discipulado, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela pode ter, ela tem dois significados. Ela é como a palavra no português, a palavra manga, né? Você pode ter a manga, uma fruta, ou você pode ser a manga de uma camiseta. Discipulado é a mesma coisa. A palavra, ela significa duas coisas. Primeiro, ela significa o que eu acabei de falar para você: o seu discipulado com Cristo, o chamado a segui-lo. Todos vocês aqui foram chamados pelo Senhor para segui-lo. Mas ela tem um segundo significado, que é aquilo que Jesus está falando aqui: portanto, vão e façam discípulos. E esse segundo significado, ela diz sobre
um relacionamento com alguém a fim de formar Cristo nessa pessoa. Isso é o discipulado. Agora, por que nós devemos discipular, gente? Por que discipulado é algo tão fundamental e importante para nós? Primeiro, discipulado é fundamental para nós, porque discipulado é o método de Deus. Gente, pensa comigo. Deus veio à Terra. Deus encarnou para salvar a humanidade. E Ele vive 33 anos, mais ou menos. Mas de ministério mesmo, nós temos ali 3 anos. Então você imagina Deus vindo salvar a humanidade, tendo 3 anos para estabelecer esse plano de salvação, para que essa mensagem fosse proclamada em todo o mundo, para que as nações fossem alcançadas, numa época sem TV, sem internet, sem as grandes mídias, vivendo em um vilarejo. Deus tem que salvar toda a humanidade a partir daquele pequeno lugar. E Deus, aquele que criou os céus e terra, aquele que criou todas as estrelas, aquele que criou tudo que você vê, aquele que criou todos nós aqui, aquele que chama as estrelas pelo nome e sabe quantas estrelas existem, essa mente, esse Deus veio e decidiu usar um método para cumprir a missão. Qual é esse método, gente? Discipulado. Quando você olha estatisticamente, alguém fez isso, lendo os 4 evangelhos, Jesus passava 66% do tempo discipulando os discípulos e 33% ministrando para a multidão, curando, proclamando o evangelho, ensinando. E a maior parte do tempo era com aqueles apóstolos. Deus, Criador de todas as coisas, decidiu usar um método: discipulado. E eu e você olhamos para Deus e falamos: Deus, tem uma ideia melhor. Que tal teatro no farol? Que tal se a gente imprimisse panfleto? Que tal se a gente abrisse um canal no YouTube? Que tal se a gente fizesse uma conferência? Que tal se a gente juntasse todo mundo num estádio? Que tal se a gente fizesse 1 milhão de outras coisas e deixasse de fazer o que é o método de Deus? Ele não só deu a ordem para nós, como a gente vê, vão e façam discípulos. Ele demonstrou isso para nós o tempo todo, discipulando. E a pergunta que fica é: por que a gente não faz discipulado? Por que a gente não vive o discipulado? Eu estava, essa semana, agora com a galera da mentoria do Dizascope. A mentoria do Dizascope são líderes de todo o Brasil. Tem alguém da mentoria do Dizascope? Tem uma galera aí. Então esses líderes de todo o Brasil, a gente se reúne de 15 em 15 dias via Zoom para falar de liderança, para falar sobre como liderar, né, nessa era. E a gente estava agora na quinta-feira na mentoria, e aí o mês passado o tema da mentoria foi discipulado. E a gente conversando sobre discipulado, e eu desafiando a galera a começar uma cultura de discipulado em suas comunidades. E aí na semana passada, na quinta-feira, eu perguntei: e aí, como é que foi? E a galera começou a dar feedback, mas me impactou muito. Ele falou: eu comecei a fazer o discipulado com o meu pastor. Ele começou a me discipular, né, um processo de discipulado com o meu pastor. E aí ele escreveu assim, e foi muito impactante, porque meu pastor disse: eu estou há 40 anos no ministério e nunca tinha feito isso. Obrigado. Por quê? Por que a gente aprendeu a fazer várias outras coisas? Por que nós somos expertos em fazer evento? Por que a gente é profissional em fazer culto? Por que nós somos focados nas músicas e tudo mais e não sabemos viver o discipulado? Por quê? E eu creio que um dos motivos, a gente poderia falar de muitos, mas um dos motivos é que a gente entendeu errado o que é sucesso.
na missão da igreja. Já compartilhei várias vezes isso com o pessoal que anda comigo. Nós entendemos que sucesso na nossa missão como igreja é gerar muitos filhos. E não, sucesso na nossa missão como igreja não é gerar muitos filhos e encher um lugar como esse. Não, sucesso é formar muitos pais. Entenda, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não é porque não temos filhos suficiente, é porque nós não temos pais responsáveis na nossa nação. Você vê direto a galera falando, pô, a igreja brasileira, e que bagunça, e não sei o quê, e reclamando, e falando, e criticando. Gente, você já foi na hora do recreio, numa escola assim com uns 500 alunos da pré-escola? Irmão, aquilo ali é o caos. Você fala, aumente o salário das professoras urgente. O que é aquilo ali, gente? É um ajuntamento de crianças. Mas por quê? Porque nós nos tornamos experts em gerar filho e não sabemos formar pais. Porque nós nos reunimos para montar a próxima estratégia para trazer mais filhos, para evangelizar, para mais pessoas entregarem a sua vida, mas nós não nos reunimos para pensar junto, beleza, e os filhos que já estão aqui, como é que a gente discipula eles, leva eles à maturidade, para se tornarem pais que assumem responsabilidade. Com frequência a gente dá um testemunho assim, gente, foi maravilhoso, na conferência, nós estávamos lá, e a gente fez o apelo, e 300 pessoas entregaram a vida a Jesus, e sim, isso é maravilhoso. Mas imagina que eu chegasse para você e falasse, cara, você não sabe o que aconteceu. Estava em casa, parou um monte de ônibus, eu nem vi, abriram meu portão e colocaram 300 crianças dentro da minha casa. Você ia ter isso como um testemunho? Sim ou não? Não. Você vai fazer o que com isso? Como? Você tem dinheiro? Você tem tempo? Você tem fralda? Você tem mamadeira? Você tem mão de obra para 300 crianças? Ou vai ser só a estatística de 300 órfãos? Ou vai ser mais uma estatística de 300 que vão morrer pelo caminho? Porque o objetivo não é o quantos filhos você vai ter. A pergunta é quantos pais você vai formar. E aí é um grande desafio. Por quê? Porque para ter um filho, você precisa de uma noite de prazer e intimidade. Mas para formar um pai, é uns 25 anos de discipulado. E é por isso que a gente vai sempre escolher gerar filhos ao invés de formar pais. Mas eu queria desafiar você a sair daqui e a não pensar mais somente em como encher as nossas igrejas de filhos, mas como esvaziar elas com os pais sendo formados. Porque a pergunta não é quantas pessoas estão sentadas na sua igreja, a pergunta é quantas pessoas foram enviadas a partir da sua igreja. Então, por que a gente não está discipulando? Porque a gente não entendeu que a nossa missão é formar pessoas maduras. E eu queria fazer um apelo para você. Gente, abra a mão dos eventos e gaste a sua vida no discipulado. A gente fez uma parada lá na família Desascope, né? A gente reuniu com a galera e falou assim, ó, seguinte, está proibido uma coisa, dar solução para as coisas através de evento. Porque a gente está se enganando. Não resolve. Então a gente está reunido lá e, meu Douglas, estamos com um problema com os pais das crianças, os pais dos adolescentes, eles não estão cuidando dos seus filhos, não estão fazendo. E qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Ah, já sei o que nós vamos fazer. Uma escola de pais, um encontro de pais, um congresso de pais, e nós vamos trazer o expert no mundo de pais para dar uma palestra. Fala para mim, gente, resolve. Fala para mim que no encontro de casais você conseguiu, em 3 palestras, resolver 20 anos de problema que aqueles casais estão tendo. Mas aí nós vamos embora para casa com aquela consciência tranquila, fizemos alguma coisa, né? Foi maravilhoso, dá trabalho demais um negócio como esse aqui, então você volta para casa, uau, foi incrível. Mas a figura é mais ou menos assim, imagina que a gente colocasse, como está aqui, ó,
3.000 garrafas. A gente abre a tampinha de todas, deixa tudo com a tampinha aberta, ok? Vocês estão com a tampinha aberta aí? Aí ele foi com uma mangueira daqui de cima, ó. Quanto tempo demora para encher? Na verdade nunca vai encher. E se a gente pegasse uma e gastasse a nossa vida até estar cheio? E se a gente pegasse a segunda e gastasse a nossa vida? Dá a impressão que isso aqui é sucesso. Mas sucesso mesmo é pessoas que estão reunidas em cafés, é pessoas que estão reunidas em casa, em volta de uma mesa, e está sendo compartilhado vida. Isso aqui serve só para ativar você para aquilo que realmente você tem que fazer. Então nós chegamos lá e falamos, ó, a regra é a seguinte: não vamos resolver os problemas através de eventos, nós vamos resolver os problemas através de discipulado. Sabia que tem uma forma de você aprender e ser treinado a jogar xadrez, né? Então no xadrez lá, a peça mais poderosa lá é a rainha. E aí os caras falam, ó, você quer aprender a jogar xadrez? Você vai começar, a primeira jogada você entrega a sua rainha. Então você vai ter que jogar sem a rainha. Porque quando você se tornar top sem a rainha, quando você tiver ela então... E sabe o que Deus fez durante a pandemia? Ele tirou a nossa rainha. Porque a gente só sabe fazer culto. Vai ter reunião essa semana, para quê? Para a gente decidir como arrecadar dinheiro para fazer o congresso. Agora a segunda reunião é para a gente decidir a roupa que nós vamos usar no congresso. Agora a terceira reunião, nós vamos decidir lá as bandas que vai dar para trazer no congresso. Aí a quarta reunião, e a gente só reúne para isso. E se tirasse a nossa rainha? E falasse, aprende a jogar com os peão. Com discipulado. Por que discipular? Simplesmente porque é o método de Deus. Foi o que Deus fez e é o que Deus mandou. Segundo, por que discipular? Porque é uma ordem. Meu irmão, pensa que você está com Jesus ali e ele fala, antes de eu falar o que eu vou falar, ele introduz assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você acha que é importante a próxima frase que ele vai falar? Você acha que você deveria prestar atenção na próxima coisa que ele vai falar? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto... vão e façam discípulos de todas as nações. Não é uma sugestão, gente, é uma ordem de um rei. Vão e façam discípulos. Não discipular é desobediência ao nosso rei. Quantos discípulos de Jesus você fez? Você está gastando a sua vida para formar Cristo em quem? Quantos aqui hoje são líderes? Em alguma coisa, desde líderes de um pequeno grupo até líderes da igreja, levanta a mão assim. Sabe, com muita frequência, com muita sinceridade no nosso coração, nos entregue algum desafio ali dentro da igreja, a gente pensa, poxa, eu queria me inspirar, eu queria olhar para outras comunidades e ver o que eles estão vivendo, e nós vamos lá fazer uma pesquisa nas igrejas, e dar uma olhada nas igrejas, né, que a gente considera relevantes e tal, e a gente olha, só que aí nós temos um problema. Por quê? Porque aquilo que você vê aqui não é o que faz aquela igreja saudável. Seria mais ou menos assim, você olhar e pensar, não, o Douglas deve ser muito saudável, né, na sua constituição física, então deixa eu ver, ele está usando uma blusa azul, deve ser isso, vou pôr uma blusa azul. Ele está usando tênis vermelho, deve ser, para ser saudável é tênis vermelho. Está usando uma calça, deve ser assim para ser saudável. Não, aquilo que me faz saudável é invisível a vocês, está acontecendo aqui dentro. Então quando eu olho no Instagram, eu vejo a foto do culto de domingo, mas não é o culto de domingo que sustenta uma igreja, é aquilo que não dá para tirar foto. É aquilo que não é postado, é aquilo que não tem vídeo, não tem teaser, é o discipulado, é a igreja nas casas, é aquilo que está acontecendo na vida da igreja, que não é possível ver através de uma postagem. Talvez as igrejas mais relevantes que existam nem tenham Instagram. E nós precisávamos ir lá para aprender a viver igreja e discipulado. É uma ordem de Deus. Agora, o que é discipular? O que é discipular? Ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é discipular? Se você estiver anotando, anota assim, ó, é um relacionamento que visa colaborar na formação de Cristo no outro. É um relacionamento que visa colaborar na formação de Cristo no outro. E ele coloca essa figura tão importante para nós, né? Ele diz assim: façam discípulos batizando-os. O que é batizar, gente? Batizar é sepultar a pessoa. Batizar diz respeito a morrer. Então, quem são os discipuladores? Os discipuladores são aqueles que estão ao seu lado, colaborando, te ajudando, te auxiliando a morrer. Eu apelidei carinhosamente os discipuladores de coach da morte. Você é chamado a ajudar alguém a morrer para si mesmo, para poder viver para Cristo, ou para que Cristo viva através de nós. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive através de mim. É eu estar ao lado de alguém para auxiliar na morte dessa pessoa, para que ela possa viver em Cristo Jesus. Isso é discipulado. E como é que essa morte acontece? Essa morte acontece através da verdade. A verdade, gente, é essa nossa faquinha. É esses relacionamentos, como eu disse, profundos e tão profundos que são pautados pela verdade. Então, algumas coisas que você vai ter no discipulado é confissão de pecados e confronto. Douglas, como é que eu sei que eu estou num processo de discipulado? É um relacionamento de entranháveis afetos, é de aliança tão profunda que você tem a coragem de confessar um pecado, confessar uma tentação, abrir o seu coração, ou você dá o direito para a pessoa de confrontar você com a verdade e a aliança não é rompida. Quem está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa educação, o Larry Crabb fala no livro O Lugar Mais Seguro da Terra, ele diz assim, que a nossa cordialidade, a nossa educação, o que eu estou falando? Ô meu querido, com licença, tudo bem? Pode sentar aqui, fica à vontade, revela quão distante nós estamos. Sim ou não? Seja bem-vindo à minha humilde casa, senta aqui, olha aqui a minha xícara, e não sei o que, você quer, com licença, tá, isso revela quão distante nós estamos. Por quê? Você fala assim com seu irmão? Você fala assim com seus primos? O que você fala para o seu irmão? Você fala assim, pelo amor de Deus, que bafo é esse? Por quê? Porque o nosso relacionamento é tão profundo, que eu não preciso mais ficar pisando em ovos com você. Eu posso falar a verdade. É lógico que eu não estou estimulando ser mal educado, rude, não. Eu estou dizendo, nós precisamos aprofundar os nossos relacionamentos para que a verdade possa ser aquilo que está entre nós. Tanto na confissão de pecados, quanto no confronto. Gente, não tem como nós crescemos à semelhança de Cristo sem a verdade. Não tem como a gente crescer em semelhança de Cristo sem o outro. Não dá. Não pense que vai acontecer só na sua devoção no quarto fechado, no quarto com a porta fechada. Sim, existe um aspecto ali onde você vai ser transformado naquele lugar, mas tem um aspecto que é com a igreja e que não vai acontecer no quarto. Interessante que Paulo, né, que ainda é Saulo ali, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus aparece para ele e Jesus fala o quê? Agora vai, porque quem vai dar o resto da mensagem é a igreja. Nós precisamos do outro. Diga para quem está do seu lado, eu preciso de você, falando a verdade para mim. Aí pergunta assim, como que eu estou hoje? Não sei se você sabe, eu sou formado em psicologia, né? E eu lembro uma vez que eu estava numa aula e um professor falou de uma forma bem informal, assim, nem é um termo que se usa mais na psicologia, mas ele disse assim, tem uma máxima que é,
um louco nunca sabe que está louco. Tá? Então, pré-requisito de você saber que você está louco é você não saber que você está louco. Porque você já identificou que você está louco, já está no processo de cura. Então, se um louco, ele está vendo essa Bíblia aqui, e ela não existe, ele está alucinando, tá? Mas ele está vendo, então, para ele está a Bíblia ali, ele está sentindo, ele está vendo ela. Se ele está vendo, ele pressupõe, ela existe, porque eu estou vendo, sim ou não? Então qual que é a única forma de eu, Douglas, saber que eu não estou louco com essa Bíblia na minha mão, achando que tem uma coisa na minha mão e não tem? Qual é a única forma de eu ter certeza de que eu não estou alucinando? É se eu perguntar para você: você está vendo essa Bíblia? Você está vendo a Bíblia? Você está vendo a Bíblia? Você está vendo a Bíblia? Se todo mundo respondeu, eu estou vendo a Bíblia, ufa, ela está aqui. Agora, quando de repente só eu estou vendo e ninguém mais está vendo, e você insiste nisso, eu tenho uma má notícia para você. Será que aquilo que você está vivendo é realmente o que você deveria viver? É só a igreja que vai poder dizer. Essa junção do testemunho interior com o outro que Deus colocou na nossa vida. O que é discipulado? É esse relacionamento que visa colaborar na formação de Cristo no outro. Agora, como que a gente discipula? E ele continua assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Gente, quando nós lemos isso, nós transformamos discipulado em sala de aula. Muitas igrejas que você chega e pergunta: vocês estão discipulando? Sim, sim, sim. Todo domingo de manhã nós temos a nossa sala de aula de discipulado. Discipulado não é aula somente. Repare que Jesus não disse: ensine-o os mandamentos. Ensine-os os meus mandamentos. Não, ele disse: ensine-os a obedecer os meus mandamentos. Se fosse ensine os mandamentos, dá para fazer com lousa, dá para fazer com slide, dá para fazer com caneta. Agora, ensinar a obedecer é só se eu demonstrar na sua frente. E é por isso que a gente prefere fazer conferência do que discipular. Porque vai ter que misturar a vida. E nós vamos ter que encarnar a mensagem, não só proclamá-la. Eles olham para Jesus e falam: este fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque eles viam uma fala encarnada. Ele via alguém que dizia, pregava sobre mansidão e era manso, pregava sobre humildade e era humilde, pregava sobre generosidade e era o mais generoso. Ele encarnava o que pregava e pregava o que tinha encarnado. Como discipular? É só se nós estivermos dispostos a viver uns com os outros. É muito doido porque eu lembro de um rapaz chamado Ricardo, que eu tive um relacionamento discipulado por alguns anos com ele. E aí a gente reunia semanalmente juntos e acontecia da gente ler a Bíblia, de ler um livro juntos, e aquele processo discipulado. E eu lembro que passado uns 3 anos, eu perguntei para ele assim: cara, qual é assim o que mais te impactou no discipulado, que mais te marcou no discipulado? Aí ele falou assim: foi um dia que eu fui para sua casa e a gente ia ter o período de discipulado e eu fiquei lá esperando, sentado no sofá, e a Luísa fez birra. E eu fiquei uns 20 minutos agachado lá, insistindo com a Luísa sobre alguma birra que ela estava fazendo, e ela não cedia. E naqueles 20 minutos eu ali tentando converter o coração da Luísa e tal, para terminar, para ir para o discipulado. E eu não sabia que aquilo era o maior discipulado. Eu falei: sério que eu li todos esses livros com você? E foi no intervalo. É vida na vida. É andar junto, é hospitalidade, é dormir perto, é sentir o chulé, é sentir o CC, é sentir o bafo, é sentir as dores, é chorar, é rir, é compartilhar os sonhos, é compartilhar a vida, é andar junto.
Discipulado para Jesus não era uma reunião por semana que ele tinha com os discípulos. Discipulado com Jesus era viver com os discípulos todos os dias. Vem e segue-me, vem ver aonde eu estou dormindo, vem e faz sua cama ao meu lado e nós vamos andar juntos. Nós precisamos desses relacionamentos urgentemente. Discipulado. A gente transformou discipulado nessa questão de aula muito para uma visão grega. Quando uma visão helenista grega tomou a igreja a partir do século IV ali, havia um pensamento de que para transformar uma pessoa era só transformar o entendimento dela. Então você dava uma aula e se ela entendeu, ela vai ser transformada no seu comportamento. Só que essa nunca foi a visão hebraica. A visão hebraica não é transforme o pensamento da pessoa para que o comportamento seja mudado. A visão hebraica é, já começa a se comportar da forma certa e o seu pensamento vai ser transformado no caminho. Por isso que ele chegava para não convertidos e falava, me segue. Você vai ser meu discípulo. Ah, não tem que fazer apelo primeiro, transformar primeiro, confissão de fé para começar o discipulado? Não, é no caminho você converte, discipula e anda e vive, e vai ser no processo que nós vamos sendo transformados. Quem está entendendo? Então vai ter que ser vida na vida. Eles vão ter que ver em nós a encarnação da mensagem. Eu fiquei muito feliz essa semana, fui buscar a Luísa na escola, e aí eu cheguei lá na escola, ela não estava no lugar que eu ia pegar ela, né? Ela não estava lá e eu já tinha chegado uma meia hora do horário que eu tinha combinado com ela. Quando era às 4, foi 4h30, cheguei lá, ela não estava. Aí dei uma volta lá e tal, e cheguei lá, ela estava lá. Eu falei, Luísa, você atrasou? Ela falou, eu atrasei por uma coisa maravilhosa. Eu falei, vamos ver. Ela disse, eu estava tendo uma conversa com a minha amiga sobre Deus. Eu falei, é mesmo? Ela me perguntou, pai, sobre Deus. E eu comecei a explicar para ela sobre Deus e tal. E pai, ela está com vontade de ser evangélica. Falei, amém, filha. Eu falei, mas como é que foi, né? Por que ela entrou nesse assunto? E aí ela disse assim para mim, ela entrou nesse assunto da seguinte forma. Ela chegou para mim e falou, Luísa, por que você faz tão pouca coisa errada? E por que você desobedece tão pouco? Falei, sabe de nada, inocente. Luísa, por que você faz tão pouca coisa errada? E ela falou assim, porque quando você tem um encontro com Deus, você sempre pensa assim, isso vai agradar a Deus? Isso vai agradar a Deus? Eu só estou te contando isso, porque a pergunta é se as pessoas chegam perto de nós e falam, por que você vive desse jeito? Como Paulo introduziu aqui, nós somos cartas vivas que as pessoas estão olhando para nós e falam, verbaliza a mensagem que você encarna. Fala mais para mim daquilo que eu estou vendo sendo gritado no seu comportamento, nas suas escolhas, na forma que você lidera a empresa ou na forma que você é funcionário, na forma que você é filho ou na forma que você é pai, na forma que você é cidadão, no jeito que você fala, o jeito que você posta, o jeito que você é como mulher, como homem, o jeito que você é como marido. Me fala dessa mensagem que está gritando no seu comportamento. Discipulado, vida na vida, ensinar a obedecer. Agora eu encerro com vocês sobre a promessa ligada a todo esse processo. A promessa que está ligada a todo esse processo é assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E ele termina dizendo assim, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quem aqui tem fome da presença de Deus? Quem aqui recebe essa promessa? Eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Agora eu te pergunto, em qual contexto ele faz para nós essa promessa? Não é para pegar essa frase solta e dizer, ele está comigo todos os dias. Não.
Depois de ter vivido isso aqui, eis que estou com você todos. É interessante que nós queremos sentir Deus, nós queremos a presença dEle, e Ele está dizendo, eu estou lá, onde? No cumprimento da missão, vai e faz discípulos de todas as nações. Eu lembro que uma vez, eu estava ouvindo uma mensagem, uma pregação do Francis Chan, e ele contando que ele estava numa conferência como essa aqui, né, e ele ia ministrar lá na sessão, e aí minutos antes, estava tendo louvor, ele estava lá atrás do palco, ele falou que ele ajoelhou lá atrás, ele começou a orar, Senhor, eu vou ministrar agora, faz algo, Senhor, faz algo diferente, Senhor, não deixa ser só minhas palavras, Senhor, mas Senhor, não sei, aí ele pensou assim, manda fogo do céu, assim literal, faz aparecer fogo, queima uns negócios, Senhor, para fazer um negócio diferente, para eles saberem que o Senhor está ali. E aí ele lembrou do versículo de Tiago, se eu não me engano, que diz que Elias era homem como a gente, susceptível das mesmas paixões. Aí ele começou a orar isso, Senhor, Elias era homem como a gente, Elias eu e Elias, nós não temos a mesma coisa, tudo homem, e Elias orou, e saiu fogo do céu. Eu estou orando aqui agora, Senhor, desce fogo do céu aqui hoje. Aí ele falou que enquanto ele orava, ele sentiu o Senhor falando com ele. Ele falou, Francis, só tem uma diferença do Elias e você, né? É que ele estava na frente dos profetas de Baal, você está numa conferência evangélica. Muitas vezes a gente quer viver o que os discípulos viveram. Nós queremos experimentar o que os profetas experimentaram, mas não queremos ser lançados para a missão que eles estavam cumprindo. Ele está dizendo, vão, façam discípulos de todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e tem uma promessa, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, que nós possamos formar os pais que vão mudar a nossa nação. Se coloque de pé no seu lugar.